espera aí. Minha voz ecoou pela sala de jantar, batendo nas paredes de mogno. Você tá fazendo do Jason o CEO? Olhei ao redor da mesa, esperando que alguém risse, que me dissesse que era só uma piada. Mas o rosto dos meus pais parecia esculpido em pedra. Meu irmão, Jason, sorria como se tivesse acabado de ganhar na loteria. De certa forma, ele tinha. Querida. Minha mãe suspirou, já impaciente. O Jason tem as qualidades de liderança necessárias para isso. Você é muito rígida, muito séria. Meu pai assentiu, como se isso resolvesse tudo. Você é ótima com números, Kelly, mas não inspira as pessoas como o Jason. Soltei uma risada curta, sem humor. Jason. Inspirador? O mesmo cara que nunca teve um emprego de verdade, que passou mais tempo em festas do que trabalhando. O que torrou o fundo fiduciário 2 vezes e voltou rastejando para casa pedindo mais. Esse era o cara a quem eles estavam entregando o negócio da família? A empresa que nosso avô construiu com as próprias mãos? Mas eu trabalho na Anderson Home Goods há anos. Protestei. Ajudei a reestruturar a cadeia de suprimentos, negociei novos contratos, Você é uma ótima funcionária. Meu pai me interrompeu. Mas o Jason é um líder nato. Você devia estar feliz por ele. Jason se espreguiçou na cadeira, entrelaçando os dedos atrás da cabeça. Kel, não leva pro pessoal. Você ainda pode participar, só que, sabe, num papel de apoio. Papel de apoio. As palavras bateram como um tapa. Eu dei meu sangue, suor e lágrimas por essa empresa. Noites sem dormir, madrugadas fazendo contas enquanto meu líder nato de irmão passava os 20 anos festejando. Me virei para minha mãe, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa, que me salvasse daquela injustiça. Mãe, por favor. Ela apenas deu um tapinha na minha mão, como se eu fosse uma criança. Você devia focar em outra coisa, querida. Quem sabe abrir um negócio próprio? Algo dentro de mim se quebrou. Você quer que eu comece meu próprio negócio? Minha voz saiu perigosamente calma. Tudo bem. Mas não voltem rastejando quando o Jason afundar essa empresa. Jason bufou. Relaxa, irmã. Eu cuido disso. Levantei tão rápido que minha cadeira quase caiu. Sem dizer mais nada, saí daquela sala de jantar, daquela casa, da vida deles. Ou pelo menos foi o que pensei. Porque anos depois, seriam eles que viriam bater na minha porta. E dessa vez, eu estaria no controle. Sair daquela casa foi como arrancar um curativo. Mas, em vez de alívio, tudo o que senti foi raiva. Não aquele tipo de raiva que faz a gente gritar e quebrar coisas. Não. Essa era uma raiva diferente. Daquelas que se instalam nos ossos. Que alimentam cada noite sem dormir, cada manhã cedo, cada gota de esforço para provar que alguém estava errado. Passei a vida inteira jogando pelas regras. Segui exatamente o caminho que meus pais traçaram para mim. Trabalhei incansavelmente pelo negócio da família, só para ser descartada como se eu não fosse nada. E pra quê? Pra Jason entrar, pegar meu lugar e fingir que sabia o que estava fazendo? Beleza. Se eles achavam que eu só servia para tocar um negocinho paralelo, então eu ia construir algo tão grande que eles engasgariam com as próprias palavras. Passei semanas pensando, rabiscando ideias no meu caderno, estudando mercados. O que eu poderia criar que fosse realmente meu? E então, a resposta veio. Por anos, eu estudei cadeias de suprimentos. Eu entendia de fornecimento de produtos e tendências de mercado. Sabia exatamente o que funcionava e o que não funcionava. Tinha visto de perto o crescimento dos produtos domésticos sustentáveis, acessíveis e de alta qualidade, o mercado gigantesco que a empresa ultrapassada da minha família ignorou completamente. Eles ainda dependiam de atacadistas antigos, presos ao passado, sem nunca se preocupar em se adaptar à nova era do e-commerce e do modelo direto ao consumidor. E se eu criasse minha própria marca? Uma linha de produtos para casa focada em sustentabilidade, acessibilidade e design moderno.
Nada daquele lixo barato e produzido em massa que a empresa dos meus pais vendia. Algo novo. Algo que deixasse qualquer casa bonita sem custar uma fortuna. Havia só um problema: eu estava quebrada. Diferente do Jason, eu não tinha um fundo fiduciário nem pais prontos para me bancar. Tudo o que eu tinha era o pouco que consegui juntar ao longo dos anos. Respirei fundo e fiz a coisa mais assustadora da minha vida: resgatei meu fundo de aposentadoria. Não era muito. Só o suficiente para pagar a primeira rodada de amostras de produto e um pequeno lote de estoque. Trabalhei dia e noite criando minha primeira coleção, itens essenciais para a casa, minimalistas, sustentáveis e de alta qualidade. Encontrei uma fábrica no Vietnã disposta a produzir meus designs em pequenos lotes. Fechei um acordo com uma empresa de logística confiável. Sozinha, construí meu site do zero, aprendi marketing digital e lancei minha loja online. E então, esperei. Eu deveria saber que minha família não ia me apoiar. No casamento de um primo, mencionei casualmente minha ideia. Jason, que bebia champanhe, quase engasgou. Espera aí. Disse ele entre risadas, deixa eu ver se entendi. Você tá vendendo tábuas de corte de bambu e toalhas de prato orgânicas, online? Minha mãe balançou a cabeça com um sorrisinho de pena. Kelly, querida, eu sei que você tá chateada com o negócio, mas isso não é realista. Meu pai apenas suspirou. Nós temos contatos, querida. Se você realmente quisesse abrir um negócio, deveria ter falado com a gente. Mas comércio eletrônico não é estável. É por isso que focamos no varejo tradicional. Cerrei a mandíbula. Você quer dizer aquele negócio de varejo falido que vocês acabaram de entregar pro Jason? Jason revirou os olhos. Tanto faz. Olha, espero que dê certo pra você, Kel, mas sejamos honestos, você não tem experiência para fazer isso funcionar. Eu os deixei rir. Eu os deixei me menosprezar. Porque, no fundo, eu sabia de algo que eles não sabiam. Sabia que estavam presos no passado. Sabia que, enquanto eles zombavam do comércio eletrônico, o mundo estava mudando bem diante deles. E sabia que a coisa que eles tanto desprezavam estava prestes a mudar tudo. O primeiro mês foi brutal. Coloquei anúncios que mal deram retorno. O tráfego do meu site era baixo. Os pedidos vinham um por um, só o suficiente para me impedir de surtar. Eu mesma embalava cada caixa. Escrevia notas de agradecimento à mão. Monitorava obsessivamente o feedback dos clientes. E então, aconteceu. Uma noite, acordei com meu celular vibrando sem parar. Uma influenciadora com 2 milhões de seguidores tinha postado sobre minha marca. Ela comprou um dos meus produtos, adorou e compartilhou com o público. Na manhã seguinte, eu tinha 5.000 novos pedidos. Olhei para a tela com o coração disparado. Era isso. Eu mal dormi. Nas 2 semanas seguintes, eu me desdobrei para dar conta dos pedidos. Gerenciava uma avalanche de e-mails, tentava acompanhar a explosão de interesse e, ao mesmo tempo, fazia malabarismo para manter tudo funcionando. Reinvesti cada centavo no estoque, contratei uma empresa de logística e cresci mais rápido do que jamais imaginei. 3 meses depois, meu negocinho paralelo bateu seu primeiro milhão em vendas. E, exatamente como eu previ, a empresa do Jason estava desmoronando. Jason sempre foi bom de conversa. Confiante. Capaz de convencer qualquer um de que sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo quando não fazia ideia. Mas tem uma coisa que o charme não resolve: números. E números não mentem. Os primeiros sinais de problema na Anderson Home Goods apareceram mais rápido do que eu esperava. No começo, eram só rumores de antigos colegas. Reclamações sobre atrasos nas entregas, fornecedores insatisfeitos, funcionários confusos com a nova liderança. Jason tinha grandes ideias, mas zero execução. Ele queria modernizar a empresa, mas, em vez de atualizar os processos, torrou uma fortuna em campanhas de marketing inúteis. Aí vieram os aumentos de preço.
Desesperado para mostrar crescimento sem realmente melhorar nada, Jason subiu os preços de tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até os produtos mais baratos de repente custavam 40% a mais. Os clientes perceberam. As vendas despencaram. A empresa tentou voltar atrás, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. A reputação deles estava afundando rápido. Eu deveria me sentir mal. Deveria ter alguma simpatia ao ver o legado da minha família desmoronar porque eles apostaram na pessoa errada. Mas tudo o que eu sentia era satisfação. Porque, enquanto o negócio do Jason ia ladeira abaixo, o meu estava decolando. Depois que minha marca viralizou, tudo aconteceu muito rápido. Reinvesti cada centavo. Expandi minha linha de produtos. Melhorei a cadeia de suprimentos. Fechei contratos melhores com os fabricantes. Construí uma base de clientes fiel através do boca a boca e marketing de verdade. Diferente do Jason, eu sabia ler o mercado. Não era só jogar dinheiro em anúncios bonitos e torcer pelo melhor. Em 6 meses, bati 5 milhões de dólares em vendas. No fim do ano, 12 milhões. Eu não estava só tocando um negócio. Eu estava construindo um império. Então, o telefone tocou. Eu estava no escritório, analisando novas propostas de parceria, quando vi o nome no visor. Pai. Quase ignorei, mas a curiosidade falou mais alto. Kelly. A voz dele parecia forçada, controlada. Precisamos conversar. Me encostei na cadeira, sorrindo. Oh! Silêncio. Então ele suspirou. É sobre a empresa. Nós, estamos passando por dificuldades. Não respondi. Deixei o silêncio se estender. Ele pigarreou. O Jason teve alguns desafios. O mercado mudou e nós. Interrompi antes que ele pudesse continuar. Não, pai. O mercado não mudou. Você só colocou um CEO incompetente no comando. Mais silêncio. Então, em um tom mais baixo, quase hesitante. Precisamos da sua ajuda. Lá estava. A frase que eu nunca pensei que ouviria. O mesmo homem que me disse que Jason era um líder nato, agora estava pedindo para eu consertar o erro dele. Eu deveria ter desligado na hora. Mas, em vez disso, sorri. Porque, naquele momento, uma ideia começou a se formar. Uma ideia deliciosa. Na manhã seguinte, marquei a reunião. Mas não no escritório decadente do meu pai. Fiz questão de recebê-los na minha sede corporativa. Queria que vissem o quão longe eu tinha chegado. Quando meus pais e Jason chegaram, as expressões deles foram impagáveis. Meu escritório era tudo o que a Anderson Home Goods não era. Elegante. Moderno. Próspero. Funcionários ocupados, trabalhando com propósito. Cada detalhe do lugar transbordando sucesso. Minha mãe olhou em volta, atordoada. Uau, Kelly! Isso é incrível. Meu pai pigarreou. Sim, muito impressionante. Mas vamos direto ao ponto. Jason ficou de braços cruzados, emburrado, evitando o contato visual. Deixei o silêncio se estender. Saboreei o momento. Então, finalmente, falei. Deixa eu ver se entendi. Vocês estão me pedindo eu, a filha que dispensaram, a mesma que vocês ridicularizarão para consertar a bagunça de vocês? Meu pai hesitou. Bem. Quando você coloca dessa forma. É exatamente assim que é. Cruzei os braços. Jason revirou os olhos. Olha, só fala seu preço, ok? Precisamos de você para salvar a empresa. Eu ri. Mas não foi qualquer risada. Foi uma risada de puro desprezo. Oh, Jason. Você não entendeu ainda, né? Me inclinei para frente. Eu não preciso da empresa de vocês. Eu construí a minha própria. E adivinha só?
Ela já é maior do que a sua jamais foi. O rosto de Jason ficou vermelho. Isso não é verdade. Peguei meu celular, abri meu painel financeiro e virei a tela para eles. 12.340.000 dólares em receita. Minha mãe engasgou. Meu pai ficou pálido. Jason, parecia que ia vomitar. Isso é impossível, ele murmurou. Eu sorri. Não só é possível. Inclinei a cabeça, olhando diretamente para ele. É a minha realidade. Meu pai soltou um suspiro pesado. Kelly, por favor. Estamos ficando sem tempo. O banco está ameaçando tomar nossos bens. Cruzei os braços, fingindo pensar. Tudo bem, eu ajudo. Os rostos deles se iluminaram. Mas eu ainda não tinha terminado. Com uma condição. Eles se inclinaram para frente. Vocês trabalham para mim. Jason franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Sorri, doce como mel. Vocês precisam de empregos, não é? Pois bem, eu tenho vagas abertas. Mas não como executivos. Inclinei-me para frente, minha voz baixa e firme. Vocês podem começar como estagiários não remunerados. O silêncio foi ensurdecedor. Jason explodiu. Você só pode estar brincando. Dei de ombros. Pegue ou deixe. Minha mãe olhou para meu pai, desesperada. Jason cerrou a mandíbula. Eles não tinham escolha. Meu pai finalmente cedeu, a voz tremendo de vergonha. Tá bom. Levantei-me, estendendo a mão. Bem-vindos à nova realidade de vocês. Sorri. Espero que gostem de buscar café. O primeiro dia de estágio deles foi um verdadeiro espetáculo. Jason, o filhinho de ouro dos meus pais. O CEO escolhido a dedo. Agora estava parado na minha frente, no meu escritório. Vestindo uma camisa social barata, claramente desconfortável. Dava para ver que ele nem sabia como passar roupa sozinho. A arrogância habitual dele? Sumiu. Ele olhava pro chão, de braços cruzados, parecendo um adolescente emburrado. Meu pai, antes tão orgulhoso e autoritário, agora estava tenso, rígido. Minha mãe, que passou a vida dizendo que Jason era perfeito, parecia prestes a desmaiar. Deixei o silêncio se prolongar. Deixei eles sentirem o peso do que haviam feito. E, pela primeira vez na vida, eles finalmente entenderam. Fiquei observando eles, até que finalmente me recostei na cadeira e falei. Vamos falar sobre suas novas responsabilidades. Jason bufou, cruzando os braços. Isso é humilhante. Você só tá fazendo isso para se vingar da gente. Sorri. Não, Jason. Tô fazendo isso porque é o que você merece. Mas, se preferir ficar desempregado, a porta tá logo ali. Ele cerrou o maxilar, as narinas inflando de raiva. Ele odiava aquilo. E isso fazia tudo ficar ainda melhor. Meu pai pigarreou, forçando um sorriso tenso. Kelly, querida, vamos ser razoáveis. Certamente há uma maneira melhor de aproveitar nossas habilidades do que com trabalho braçal. Arqueei a sobrancelha. Habilidades? Você quer dizer as mesmas que levaram sua empresa à falência? Um lampejo de vergonha cruzou o rosto dele, mas ele ficou calado. Ótimo. Peguei uma folha de papel e continuei. Aqui estão as suas novas tarefas. Entreguei uma cópia para cada um. Jason leu a dele e imediatamente ficou vermelho. Você quer que eu organize o depósito? Balancei a cabeça. Isso mesmo. Acabamos de expandir e preciso de alguém para fazer verificações de estoque. Como você é um líder tão natural, tenho certeza de que pode descobrir como fazer isso. Ele parecia prestes a rasgar o papel na minha frente. Minha mãe, hesitante, perguntou. E eu? O que eu vou fazer? Sorri, doce como mel. Mãe, você vai trabalhar no atendimento ao cliente. Os olhos dela se arregalaram, horrorizados.
Atendimento ao cliente? Aquele dia só ficava melhor e melhor. Isso mesmo, continuei. Preciso de alguém para lidar com as reclamações dos clientes. Eles vão ligar, mandar e-mails e deixar avaliações o dia inteiro. Seu trabalho é garantir que eles fiquem felizes. Minha mãe ficou pálida, como se fosse desmaiar. Já você, pai, falei, me virando para ele. Vai cuidar das relações com os fornecedores. Vai ligar para os fabricantes, negociar preços e garantir que nunca tenhamos atrasos. Meu pai piscou, parecendo processar a informação. Você quer que eu ligue para fornecedores? Isso é, trabalho braçal. Eu sorri. Exatamente. Me inclinei para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Vamos ser sinceros. Se o Jason tivesse dado certo, vocês não estariam aqui agora. Ainda estariam dando tapinhas nas costas dele, chamando ele de gênio. Ainda olhariam para mim como se eu não fosse ninguém. Meu pai abriu a boca para retrucar, mas hesitou. Porque ele sabia que eu estava certa. Me levantei e fui até a janela, observando o horizonte. O meu horizonte. Os prédios de escritórios, as ruas movimentadas, as pessoas carregando sacolas de compras, algumas delas com produtos da minha marca. Eu tinha construído algo real. Algo que importava. Enquanto isso, meus pais perderam tudo apostando na pessoa errada. Me virei para encará-los. Vocês sabem o que mais dói? Perguntei baixinho. Minha mãe piscou, engolindo seco. O quê? Escolher o Jason, não foi nem isso que mais doeu, continuei. Nem o fato de vocês não acreditarem em mim. Soltei um suspiro pesado. O que realmente dói, é que quando eu fui embora, vocês não se importaram. Os rostos deles caíram. Vocês não ligaram. Não me procuraram. Nem perguntaram como eu estava. Simplesmente me descartaram, como se eu não significasse nada. O silêncio entre nós ficou pesado. Eu via nos olhos deles agora. A culpa. A realização de que essa ponte foi queimada muito antes de eu decidir incendiá-la de vez. Meu pai esfregou as têmporas. Nós achamos que você voltaria. Que ia falhar e perceber que precisava de nós. Soltei uma risada amarga. Uau, isso diz tudo, não diz? A voz da minha mãe saiu trêmula. Kelly, nós nunca quisemos te machucar. Então por que fizeram isso? Os lábios dela se abriram, mas não saiu nada. Porque não havia resposta. Voltei para minha mesa e peguei uma pilha de papéis. Já que vocês estão buscando uma segunda chance, deixa eu fazer uma oferta. Joguei os papéis na frente deles. Hesitantes, eles pegaram. Meu pai franziu as sobrancelhas enquanto lia. O que é isso? Eu sorri. Um pacote de rescisão. Vocês se demitem da minha empresa permanentemente e, em troca, eu faço um pagamento único e generoso, para que não precisem passar por dificuldades. O rosto da minha mãe se contorceu de choque. Você está nos pagando para sair? Isso mesmo, respondi calmamente. Porque eu não confio em vocês. E não quero vocês no meu negócio. O aperto do meu pai no papel ficou mais forte. Isso é um insulto? Balancei a cabeça. Não, pai. O que foi insultante foi passar a minha vida inteira sendo tratada como se eu nunca fosse boa o suficiente para vocês. Os olhos da minha mãe brilharam com lágrimas. É isso mesmo que você quer? Eu segurei o olhar dela. É o que eu preciso. Meu pai apertou a mandíbula, olhando para os papéis por um longo tempo. Então, finalmente, soltou um suspiro pesado. Tá bem. Murmurou. Vamos pegar. Os lábios da minha mãe tremeram, mas ela assentiu. Se isso vai te fazer feliz, querida, então, nós vamos. Uma pontada de talvez tristeza me atingiu. Esse foi o adeus final. Mas eu não os impedi. Porque eu estava cansada de esperar que eles me amassem do jeito que eu merecia.
Eles assinaram os papéis, se levantaram, me deram um último olhar demorado, e então foram embora. Eu os observei da janela do meu escritório enquanto saíam do meu prédio. Saindo da minha vida. E, pela primeira vez em anos, eu me senti livre. Fiquei sentada ali por um tempo, encarando o contrato assinado sobre a minha mesa. Tinha acabado. Passei anos buscando a aprovação deles. Querendo sua validação. Esperando que um dia, finalmente, eles me enxergassem. Que reconhecessem que eu valia alguma coisa. Mas agora eu percebia algo muito mais importante. Eu não precisava deles. Eu tinha construído meu próprio império. Sozinha. Eu tinha conseguido, apesar deles. Não por causa deles. E essa foi a maior vitória de todas. Nas semanas que se seguiram, a vida foi entrando em um novo tipo de normal. Jason sumiu, nenhuma surpresa aí. A última coisa que ouvi foi que ele estava pulando de uma ideia fracassada para outra, tentando encontrar algum esquema de dinheiro fácil, ao invés de trabalhar de verdade. Meus pais se mudaram para outro estado. Pegaram o dinheiro da rescisão, compraram uma casa menor em algum lugar tranquilo, longe da cidade. Não ouvi mais falar muito deles depois disso. E, para falar a verdade, isso não me incomodava nem um pouco. Pela primeira vez, eu estava livre do peso das expectativas deles. Sem precisar da aprovação de ninguém. Sem precisar provar nada. Sem olhar por cima do ombro, me perguntando se eu era o suficiente. Porque agora eu sabia. Eu era o suficiente. Com minha família fora da jogada, me joguei na minha empresa mais do que nunca. E a melhor parte? Dessa vez, eu não estava sozinha. Diferente dos meus pais, que tratavam funcionários como peças descartáveis, eu construí uma equipe que importava. Sara, minha gerente de logística, começou como assistente de depósito e subiu com muito esforço. Maria, minha chefe de atendimento ao cliente, foi rejeitada por várias empresas antes que eu desse uma chance a ela. Me cerquei de pessoas que realmente se importavam. Que acreditavam na minha visão. Que sabiam que o sucesso não vem de um sobrenome, mas sim de trabalho duro, integridade e capacidade de se adaptar. E por isso, não apenas crescemos. Nós dominamos. Nós prosperamos. Um ano depois, eu estava em um grande salão de eventos, cercada pelo som de aplausos ecoando ao meu redor. Minha empresa tinha acabado de ser nomeada a marca de e-commerce que mais cresceu no ano. Subi ao palco, peguei o prêmio com as mãos firmes e me virei para o microfone. Respirei fundo. Alguns anos atrás, me disseram que eu não tinha perfil de liderança. Que eu era muito rígida, muito séria. Que eu não era a pessoa certa para o sucesso. Um murmúrio percorreu a plateia. Eu sorri. Estou aqui hoje porque me recusei a acreditar nisso. Mais aplausos. Sucesso não é sorte. Não é charme. Não é nascer na família certa. Parei por um momento, deixando as palavras se fixarem no ar. Sucesso é sobre persistência. É sobre se recusar a deixar os outros definirem quem você é. É sobre saber o seu valor, mesmo quando ninguém mais sabe. Os aplausos explodiram. Ovação de pé. Voltei para meu lugar com o coração batendo forte. Era isso. Não a aprovação deles. Não a validação deles. Mas esse momento. Onde eu estava de pé por conta própria. Porque, no fim das contas, a melhor vingança não é vingança. É vencer. Sem eles.